Agora preste atenção nessa história. Uma advogada diz que foi alvo de assédio sexual durante conversa em um grupo de WhatsApp. Depois de um desentendimento, um amigo falou em estupro e o caso foi parar na polícia. A confusão levanta questionamentos sobre crimes no mundo virtual. Brincadeiras e comentários, principalmente os de mau gosto, podem acabar virando provas que antes das redes sociais sequer existiam. Uma conversa em um grupo de WhatsApp de colegas de trabalho acabou em um boletim de ocorrência. No meio de uma discussão, um dos integrantes perguntou quem falava mal dele. E esta advogada, Bernadette, respondeu que era ela e que, se quisesse, o colega poderia processá-la. Depois, o homem pergunta o que a colega falava e ela sinalizou que só revelaria se fosse obrigada. Foi então que o homem deu a entender que a obrigaria sexualmente e falou até em estupro. O caso ocorreu em dezembro do ano passado e só agora a advogada decidiu procurar a polícia. No momento, eu considerei como uma grave ameaça, porque ninguém fala que me obrigue e sexualmente alega a palavra estupro e age isso com naturalidade, expondo uma colega a mais de 100 advogados. Com a expansão e o alcance do mundo virtual, tem sido comuns que casos como este cheguem à polícia. De acordo com este advogado, as pessoas devem sim tomar cuidado com o que publicam na internet. A partir do momento, que você expressa o seu pensamento e essa sua expressão escrita ou por meio de áudios que sejam, essa expressão ela vem trazer prejuízo para alguém, isso vai restar a obrigação de indenizar. Tá? Na esfera civil, no caso, por um dano moral. Maurício diz ainda que o registro dessas conversas podem ser usados como provas em um inquérito. A pessoa tem que pegar e tirar um print da tela, se for um áudio, por meio de WhatsApp, ela salvar aquele áudio, que isso vai servir de prova lá na frente, na futura ação penal. Então é importante, a vítima, o ofendido, ele ter ciência que ele vai ter que contratar um advogado, certo? Então procurar a Defensoria Pública para que o profissional ele possa oferecer uma queixa-crime para o magistrado. O caso da Bernadette está sendo investigado e é tratado como injúria. O advogado responsável pelas mensagens não quis gravar com a nossa equipe de reportagem. No meu ponto de vista, uma pessoa que brinca com isso, tanto no mundo virtual como no real, tem capacidade de fazer. Inadmissível, eu não consigo visualizar de outra forma. O ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures decidiu ficar calado em seu primeiro depoimento desde que foi preso. No último sábado, inclusive, conhecido como deputado da mala, Loures foi flagrado com R$500 mil em dinheiro, que seriam fruto de propina do grupo JBS para o presidente Michel Temer. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Por enquanto, nada de delação e nem de falar aos investigadores, né, Renata? É isso, Rodrigo. Foi uma reunião muito rápida, durou menos de 5 minutos, porque realmente por recomendação aí dos advogados, Rocha Loures permaneceu em silêncio, não respondeu nenhuma pergunta. Ele que saiu da Papuda hoje pela manhã e foi para essa sede da Polícia Federal aqui no setor de autarquias. Nós temos essas imagens dele chegando, ele está exatamente nesse carro, no carro de trás, exatamente nesse carro aí, mantém aí os cabelos sem ser cortados, que foi um pedido dos advogados dele para manter a integridade física, manter a integridade psicológica, exatamente esse aí, que está no banco de trás. Então, a gente lembra aqui que ele é ex-assessor do presidente Michel Temer, também ex-deputado federal, foi apontado na delação de Joesley, como homem de confiança do presidente Michel Temer. Em março, ele foi flagrado recebendo essa propina, essa mala de R$500 mil. Esse dinheiro seria uma primeira parcela de uma propina que seria paga aí por 20 anos. A grande pergunta é exatamente essa, né, Rodrigo? Se ele vai ou não fazer essa delação premiada. Ele está na Papuda, como você bem disse, foi preso no sábado. Na quarta-feira ele foi para Papuda, está numa cela de cerca de 25 metros quadrados com outros 8 presos. Então esse é o grande questionamento. Nós também conversamos com o advogado dele foi lá acompanhá-lo e disse que ele é totalmente contra, ele, o advogado, é totalmente contra essa delação, esse método usado aí, segundo ele, pela Operação Lava Jato, de prender apenas para ter a delação. Nós separamos um trecho dessa entrevista, vamos ouvir. A família confia em mim, me contratou porque eu tenho esse perfil, porque tenho essa forma de trabalhar, porque sou radicalmente contra a delação, que acho assim, que é uma distorção moral.
ética, é a falta de ética, é a falta de moral. Mas como está na lei, então você já sabe que ela existe, você pode se valer dela. Não da forma que você faz em Curitiba, não da forma distorcida, agressiva, violenta, como você faz lá na Lava Jato. Porque lá se prende para delatar, se prende para fragilizar, para enfraquecer, para sujeito assim, no desespero. Bom, não tem outra alternativa, então, se você falar, você sai. É isso, né? Vamos ver aí se realmente vai ter esse desespero. A gente lembra que a mulher dele está grávida e aí não se sabe quanto tempo que ele vai ficar. Obviamente que vai ter todo um processo, aí aguardar para ver realmente, Rodrigo, se ele vai seguir essa recomendação ou não. Obrigado, Renata. É claro que aquele receio continua, Cláudio Humberto. O que pode falar Rocha Loures? Ele não tem o que dizer, né? O cara foi filmado carregando uma mala de dinheiro, vai dizer o quê? Essa coisa de ficar em silêncio é uma antiga estratégia dos advogados de defesa, dos advogados criminalistas, né? No sentido de o acusado não abrir a boca, porque tudo que ele venha a falar pode complicar ainda mais a vida dele, né? E como o advogado também tem, como manifestou aí, tem uma posição radical contra a delação. Enfim, tudo isso faz parte de uma estratégia, vamos aguardar os acontecimentos, mas a pergunta que não deve sair da cabeça do próprio deputado, ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, é a seguinte: por que não delatar? Hora de falar sobre a nova modalidade de saidão, o junino. Hoje, 876 detentos do regime semiaberto deixaram as unidades prisionais e só devem retornar segunda-feira. É a primeira vez que o benefício é concedido no DF nesta época do ano. O primeiro saidão junino do Distrito Federal começou agitado. Um homem não gostou nada do bloqueio de segurança montado e tentou furá-lo perto do Centro de Progressão Penitenciária, no CIA. Ele foi preso logo em seguida. Pela primeira vez, os presidiários da capital ganharam o benefício para passar o fim de semana de junho fora da prisão. É o chamado saidão de festas juninas. A situação não agradou em nada grande parte da população. Brasília já está muito violenta e vai ficar pior. Sinto um pouquinho de segurança, sim. Ficar em casa quietinho vai ser a melhor opção. Tem direito ao benefício aqueles que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização para trabalhar fora da cadeia, ou aqueles que já saíram em outras datas comemorativas. A medida é vista pela Justiça como parte necessária do processo de ressocialização. Mas este sociólogo, especialista em segurança pública da Universidade de Brasília, analisa que o benefício tem um preço muito alto para a sociedade. Começa com o aumento da sensação de segurança a partir do momento em que se divulga que haveria saidão. Depois você tem o problema dos dois lados. A sociedade fica muito vulnerável, mas há também o problema da rejeição aos condenados. Eles têm dificuldades enormes, muitos são violentos. No total, 876 presos vão passar o fim de semana fora da cadeia. A expectativa é que eles retornem à prisão até às 10 horas da segunda-feira. Quem não retornar passa a ser considerado foragido. E esse é um outro custo, para o Estado e também para a sociedade, porque o custo da recaptura é alto. Se a ideia de criar os saidões é para fazer uma progressão paulatina, para que eles possam lá na frente voltar ao convívio com a sociedade, dessa forma não está funcionando. Já há várias reações aí de pessoas indignadas. Pois é, olha, o professor Testa, que é um especialista, ele sabe o que está falando, é exatamente assim. Eu vi hoje pela manhã na televisão imagens assustadoras da saída de toda essa gente, quase 900 presos, aqueles poucos presos que a sociedade consegue meter na cadeia, saindo para mais um saidão. Minha gente, os trabalhadores do Brasil dão duro, ralam muito para ter direito a 30 dias de férias por ano. Preso no Brasil, bandido condenado, tem direito a 35 dias de folga. É o que a lei determina, 35 dias por ano em que eles têm direito de viver em liberdade. E isso acabou produzindo essas coisas estranhas e verdadeiras homenagens à impunidade, que é o saidão. São 10 saidões por ano, um absurdo. Tem saidão do dia do papai, muitos deles mataram o pai. Do dia da mãe, muitos deles mataram a mãe, ou se não mataram com as próprias mãos, pelo menos tornaram suas vidas imprestáveis depois que fizeram opção pelo crime. E, no entanto, eles continuam sendo beneficiados por saidões e folgas que a população não entende. Vai ser um fim de semana tenso
para todas as famílias aqui de Brasília, que vão ficar na expectativa, na desagradável expectativa de uma hora para outra, qualquer desses bandidos invadir a sua casa. E a seguir, chega a seca e racionamento que já dura 5 meses segue sem prazo para acabar. O Band Cidade volta já.